Iniciando a nossa videoaula de hoje, vamos estar vendo mais um exemplo de resolução através do método cascata. Só relembrando, então, que o método cascata também é conhecido como minimização de contatos ou método de sequência mínima. E que também nós utilizamos esse método utilizando válvulas direcionais com duplo solenoide. É possível também fazer com válvula simples solenoide e retorno por mola. Porém, estudaremos apenas acionamentos com válvulas direcionais de duplo solenoide. Então, apenas recapitulando, que vamos utilizar o método gráfico para aplicação do método cascata. Então, a primeira coisa é construir a sequência algébrica. No caso, o exemplo que nós vamos utilizar, a sequência vai ser A+, B+, B-, C+, A-, C-. Aqui nós podemos ver que a sequência é indireta e justifica a aplicação do método. Com o número de cilindros definidos, no caso aqui nós temos só a quantidade de letras, A, B e C, então nós temos 3 cilindros no nosso circuito. Nós já podemos desenhar o circuito pneumático. E aí só relembrando nosso padrão, que os sensores então vão ser fins de curso 1 e 2 no cilindro A e as solenoides Y1 e Y2. No cilindro B vão ser sensores fins de curso S3 e S4 e as solenoides Y3 e Y4. E no cilindro C, sensores fins de curso S5 e S6 e as solenoides Y5 e Y6. Então, já com o nosso circuito pneumático construído, cilindro A, cilindro B, cilindro C, e os sensores conforme a nossa padronização, e as solenoides também, podemos iniciar. Primeira coisa, então, dividir a sequência em grupos. Qual é a regra? Não pode repetir letra. Então, a gente vem A+, B+, repetiu letra, divide. B-, C+, A-, apareceu outro, divide. E aí nós vamos ter grupo 1, grupo 2. E aí, o último, a gente consegue incorporar no primeiro. Então, no primeiro nós temos só a letra A e B, então nós podemos incorporar a letra C dentro do primeiro. Ok? Aqui nós vemos que o último movimento, então, pertence ao primeiro grupo. E aí a gente deve descrever abaixo de cada movimento a solenoide responsável pelo mesmo. É o primeiro gráfico que nós devemos construir. Então, quem é que faz o A avançar? Eu olho no pneumático, Y1. Quem é que faz o B avançar? Olho no pneumático, Y3. Depois, próximo, B-. Quem é que faz o B recuar? Solenoide Y4. Próximo, C+. Quem é que faz o C avançar? Y5. Próximo, quem é que faz o A recuar? Aí, olhando no pneumático, é o nosso Y2. E aí, o último movimento, C recuar. Quem é que faz o C recuar? Olhando aqui, Y6. Aí nós devemos identificar os grupos acima da sequência. Então, grupo 1, grupo 2 e aqui grupo 1 também. Então, depois de identificado cada solenoide responsável pelos movimentos e verificando se o último movimento pertence ao primeiro ou ao último grupo, já podemos começar a construção do circuito elétrico. No caso, então, a gente pode verificar aqui que o último movimento pertence ao primeiro grupo. Bom, qual é a quantidade de relés que nós vamos precisar para evitar a sobreposição de sinais? Então, qual é a regra? O número de relés necessários é igual ao número de grupos menos 1. Temos 2 grupos, menos 1, 1. Então, vamos precisar de um relé. Como o último movimento pertence ao primeiro grupo, nós devemos colocar um contato fechado de K1, energizando o grupo 1, e um contato aberto de K1, energizando o grupo 2. Então, aqui, grupo 1, contato fechado, grupo 2, contato aberto. Como as solenoides são elementos de saída, elas devem sempre ficar na parte final do circuito e devemos reservar um espaço no início para as bobinas dos relés de comando. Então, observando as solenoides responsáveis por cada movimento, construção do gráfico 1, já podemos posicioná-las na ordem que aparece dentro de cada grupo. Grupo 1 começa com contato fechado e o grupo 2 começa com contato aberto. Aí nós vamos começar a posicionar as solenoides.
Dentro do grupo 1, a primeira que aparece é Y1, depois Y3. Observe que a próxima ela vai estar aqui no final, porque aqui agora são as do grupo 2. Então, do grupo 1, a próxima seria Y6. Beleza, agora eu volto para o grupo 2, Y4, próximo Y5 e a próxima é Y2. Aí eu já posso ligar todas elas para o terra e deixar pronto. Agora nós devemos dar início à construção do segundo gráfico, que nos permitirá identificar todos os sensores e suas funções no circuito. Para isso, nós devemos reescrever a sequência com a divisão do grupo. Em seguida, precisamos identificar os primeiros movimentos de cada grupo. Por exemplo, no grupo 1, o primeiro movimento é o A+, e no grupo 2, o primeiro movimento é o B-. Então, a gente deve vir circundar aqui para identificar os primeiros movimentos de cada grupo. Bom, agora nós devemos identificar todos os sensores colocados lá nos cilindros e as suas funções no circuito. Os sensores que usaremos, vamos lembrar que são roletes. Os primeiros sensores que vamos identificar vão ser os responsáveis em acionar solenoides e provocar movimento dos cilindros. Essa identificação deverá ser feita sempre na parte de cima da nossa sequência. Escrevemos a sequência, né? Então, o primeiro movimento de cada grupo, ele não utilizará roletes e serão comandados por botões ou através dos relés. Assim, nós devemos identificar somente os sensores responsáveis pelos demais movimentos. Então, os que ainda estão faltando aqui, né? Para identificarmos os sensores, nós devemos olhar o circuito pneumático. Então, o primeiro que a gente vai ter que identificar aqui é o B+. Como é que eu faço isso? Aí eu vou olhar para o anterior. Então, quando o A avança, ele irá acionar qual sensor? Olhando no pneumático, S2. Então, o A avançando vai acionar S2, que comandará o próximo movimento B+. O grupo 1, a primeira parte, terminou. Vou olhar a última parte do grupo 1. Esse aqui também precisa ter um sensor para acionar ele. Eu olho para o anterior. Então, quando o A recua, ele vai acionar qual sensor? Aí eu olho aqui no pneumático, o A recuando, aciona S1. Então, eu vou identificar aqui, ó. O A recuando aciona S1, que vai comandar o recuo do cilindro C. Aí eu vou identificar agora os sensores do grupo 2. Então, eu preciso identificar para o C+, e para o A-. Para o C+, eu olho para o anterior, e aí eu vejo lá. Quando o B recua, ele vai acionar qual sensor? Então, B recuando aciona S3, então eu devo vir aqui. Então, B recuando aciona S3, que vai comandar o C+. Próximo. Aí eu olho para o anterior. Quando o C avança, ele aciona qual sensor? Aciona o S6. Então, o S6, o C avançando, aciona S6, que vai ter que comandar o movimento do A-. Lembrando, então, que esses sensores que vão estar sempre aqui em cima são os sensores que vão acionar solenoides. O próximo sensor que precisamos identificar é o sensor do último movimento. No nosso exemplo, nós temos a nossa sequência aqui, ok? O último movimento dessa sequência é o C-. E que se olharmos lá para o circuito pneumático, quando o C recua, aciona qual sensor? S5. Então, nós vamos vir aqui no circuito e identificar aqui no final que quando o C recua, aciona o S5. Então, relembrando que o sensor do último movimento ele serve para efetuar ciclo contínuo. Neste caso, o mesmo estará em série com um botão com trava. Outra função deste sensor é retirar a tensão sobre a solenoide, evitando que o circuito fique alimentado sem que o botão de partida da máquina tenha sido acionado. Então, aqui a gente tem a nossa sequência. Lembrando, então, que esse sensor ele vai servir para ciclo contínuo e para economia de energia. E lembrando que se a gente for fazer só para ciclo único, nós não precisamos do sensor de último movimento, mas a gente sempre vai fazer para ciclo único e ciclo contínuo. E dependendo da sequência, às vezes a gente não precisa utilizar esse sensor para economia de energia, porque aí ele não é necessário. Isso vai depender da sequência que está sendo feita, tá? Os próximos sensores que vamos precisar identificar são os responsáveis pelas mudanças de grupos. E a identificação desses sensores ela deve ser sempre feita na parte de baixo, onde tem as barrinhas dividindo os grupos.
Considerando nosso exemplo, nós temos que a primeira mudança de grupo é depois que ocorre o movimento do B+. E quando esse cilindro avança, o mesmo ele vai acionar qual sensor? Então, olhando lá no pneumático, ele vai acionar o S4. Aí eu tenho que identificar aqui. Ó. Então, B avançando, aciona S4 e faz a primeira mudança de grupo. Aí, a segunda mudança de grupo, eu olho aqui, o último movimento dentro do grupo 2 é o A-, e quando esse cilindro recua, olhando lá no pneumático, eu vejo que ele aciona o sensor S1. E aí, então, quando o A recua, aciona S1 e vai provocar a segunda mudança de grupo. Então, lembrando que sensores de mudança de grupo deverão sempre estar ligando ou desligando bobinas de relés. Então, resumindo os nossos dois gráficos que vão nos auxiliar, o primeiro é o gráfico das solenoides, ele está aqui, então, né? Divisão dos grupos, identificados as solenoides embaixo. Depois, no grupo dos sensores, onde identificamos na parte de cima, o do último, e na parte de baixo. A parte de cima sempre são sensores que acionam solenoides. O último movimento ele serve para ciclo contínuo e para economia de energia. E os aqui de baixo para troca de grupo, eles acionam ou desacionam bobinas de relés. Então, com esse segundo gráfico completado, nós podemos continuar com a construção do nosso circuito elétrico. Então, olhando para os gráficos, então aqui nós estamos com os dois gráficos, tá? Olhando para eles, a gente pode ver que os primeiros movimentos de cada grupo, eles devem ser ligados diretamente na solenoide responsável pelo movimento. Então, no nosso exemplo, nós temos lá, o primeiro movimento do grupo 1 é o A+, e qual é a solenoide responsável por ele? Aí eu olho aqui, o A+, é a Y1. Grupo 2, primeiro movimento é o B-. Olhando aqui nas solenoides, qual é a solenoide? Y4. Então, a solenoide Y4 vai ser a responsável pelo movimento. Então, dando continuidade à construção do nosso circuito elétrico, lembramos então que a gente já colocou todas as solenoides. Então, o primeiro movimento de cada grupo deve ser ligado diretamente na linha. Então, eu vou olhar aqui, quem é o primeiro do grupo 1? É a solenoide Y1, ligo direto. Qual é o primeiro do grupo 2? É a solenoide Y4, ligo direto. Ok? Então, a gente já está construindo até aqui e temos aqui os dois gráficos. Qual é o próximo passo? Temos que lembrar, então, que os demais movimentos dentro de cada grupo agora devem conter sensores em série com as solenoides responsáveis por cada movimento. E sensores esses que estão indicados aqui na parte superior. Vou ter que colocar sensores, então, em cada solenoide aqui que está faltando. Aí eu vou olhar aqui. Quem é que aciona Y3? Aí eu vou olhar aqui o sensor S2. Coloco. Aí agora, quem é que aciona Y6? Aí eu vou olhar aqui, ó, Y6, observe que agora esse movimento do grupo 1, ele está lá no final, né? Quem é que aciona ele? Aí eu vou olhar aqui, ó, é o S1. Coloco aqui. Sempre contato aberto. Mas o S1, como ele começa acionado, então o contato aberto está fechado. Ok? Aí, coloquei aqui do grupo 1. Agora vou para o grupo 2. Vou olhar aqui a solenoide Y5. Quem é que aciona a solenoide Y5? Aí eu olho na parte de cima, é o S3. Tá? Então, o S3 tem que estar em série com Y5. Também começa acionado. Então, o contato aberto, por estar acionado, fica fechado. Aí eu vou olhar o próximo lá, que é o A-. Quem é que deve acionar o A-? Aí eu olho aqui, S6. Coloco lá. Contato aberto. Ok? Beleza. Aí o que eu devo fazer? Ligar eles pendurados abaixo dos contatos dos relés. Nunca na linha de 24 volts. Tá ok? Agora nós devemos acrescentar os botões de partida e os sensores responsáveis por mudanças de grupos. Mas, se a gente observar, o nosso exemplo, o último movimento, ele pertence ao primeiro grupo. E neste caso, o botão de partida deverá estar dentro do grupo 1, em série com a solenoide responsável pelo primeiro movimento. Como os nossos sensores iam de S1 até S6, nós devemos adotar S7 para um botão pulsante, que deve acionar Y1. Então, nós vamos vir aqui
e vamos colocar ele aqui, ó, em série dentro do grupo 1. Que mais? Aí nós devemos lembrar que para fazer ciclo contínuo, nós precisamos de um botão com trava, que nós vamos chamar aqui de S8, em série com qual sensor? Sempre o sensor do último movimento. Aí se eu olhar aqui, né, no nosso exemplo, quem é o sensor do último movimento? É o S5. Então ele que tem que estar em série com o botão com trava. E eu tenho que pegar esse conjunto todo e colocar em paralelo com o botão pulsante para ciclo único. Então eu vou vir aqui e vou desenhar aqui do lado ele, o conjunto botão com trava em série com o sensor do último movimento, em paralelo com o botão para ciclo único. Ó, terminadas as ligações dos sensores que acionam solenoides, nós sempre devemos verificar se alguma das solenoides está sendo alimentada com a máquina desligada. Então eu vou vir olhando aqui, ó, por aqui está tudo aberto, por aqui está aberto, se eu ver aqui, por aqui, ó, aqui está fechado. Então aqui está chegando tensão, ok? Então no nosso exemplo, a solenoide Y6 está ligada à linha de 24 volts. E aí nós devemos utilizar o sensor do último movimento para fazer uma economia de energia. De que forma? Colocando um contato na linha de Y6 aqui, ó. Então aqui eu vou colocar um contato aqui para deixar essa linha aberta para economia de energia. Então observem que como o nosso S5 começa acionado, eu devo colocar um contato fechado, que por estar acionado fica aberto, e agora, ó, não chega energia na bobina, tá ok? Se eu olhar desse outro lado aqui, não chega nada porque já tem um contato aberto. Dando continuidade, então, à construção do nosso circuito, agora nós vamos ter que observar os sensores responsáveis por mudança de grupo. O contato do sensor de movimento que provocará a primeira mudança do grupo, a gente deve vir aqui e olhar no nosso gráfico 2. Então, a primeira mudança de grupo, qual é o nosso contato? É o S4. Então, eu tenho que observar que este sensor deverá estar no circuito que aciona relé, pois ele deverá forçar a mudança do grupo 1 para o grupo 2, ou seja, ele tem que sair aqui do grupo 1 e ir para o grupo 2. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar um contato de S4, em série com a bobina do relé e vou fazer as ligações, ok? Então se a gente olhar para o nosso circuito aqui, ó, se o sensor for acionado e ligar o relé, ele vai abrir aqui, fechar aqui e vai vir para o grupo 2. Assim que ocorrer o movimento, o sensor volta a abrir e aí ele não faz todos os movimentos aqui dentro. Para que eu garanta que todos os movimentos vão ocorrer aqui e que só volte a desacionar aqui quando terminar todos os movimentos, eu devo proceder de que forma? Eu devo colocar um contato de selo para manter a bobina do relé acionada até que todos os movimentos do grupo 2 sejam concluídos. Então eu vou vir aqui, colocar um contato de selo, que é um contato em paralelo com um sensor que está ligando a bobina. Com contato de selo, então, eu vou garantir que todos os movimentos do grupo 2 vão ocorrer. Mas quando terminar os movimentos do grupo 2, eu tenho que voltar para o grupo 1. E quem é que vai providenciar isso? O sensor de mudança de grupo. No nosso caso aqui, o responsável pela segunda mudança de grupo é o sensor S1. Então esse sensor ele deve cortar o selo para fazer com que os contatos voltem ao estado natural e ele volte aqui para o grupo 1. Então nós devemos colocar um contato fechado na linha da bobina, logo acima da bobina, para fazer o corte. Então eu vou vir aqui e vou colocar este sensor aqui. Se a gente lembrar que o sensor S1 ele inicia acionado, o contato fechado vai estar aberto por estar acionado. Então aqui sempre é um contato fechado que é para desligar, tá ok? Então com isso nós finalizamos a construção do nosso circuito elétrico. Então aqui eu coloquei os esquemas pneumáticos e elétricos que construímos. Então aqui está o pneumático, aqui está o circuito elétrico.
é sempre bom a gente ter os gráficos 1 e 2, que são os gráficos que nos orientaram à construção do nosso circuito, ok? É importante a gente lembrar disso, né? Aqui estão as solenoides, aqui sensores que acionam as solenoides, sensor do último movimento, que serve para economia de energia e para ciclo contínuo, sensores para mudanças de grupo. Neste caso, o sensor S4 vai ligar a bobina, fazendo que ele vá para o grupo 2. E o sensor S1 vai desligar a bobina, fazendo ele voltar para o grupo 1 e fazer o movimento que ainda estava faltando. Então, estamos encerrando a nossa videoaula de hoje, onde mostramos mais um exemplo da utilização do método cascata. Neste caso, quando o último movimento pertence ao primeiro grupo. Muito obrigado, até uma próxima.